Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num texto bem conhecido, o Salmo 95. Ele já começa com uma energia contagiante, né? Um convite assim bem direto. Vinde, cantemos de júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Exato, é um chamado para cima mesmo. E o Salmo logo explica o porquê dessa alegria toda. Diz que o Senhor é o grande Deus, né? O grande rei acima de todos os deuses. Fica clara a soberania dele. Uhum. E menciona especificamente, tipo, as profundezas da terra e os cumes dos montes. Tudo pertence a ele. É impressionante essa conexão da grandeza com o tangível, né? Quando fala o mar é dele, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. A gente quase visualiza isso. É uma imagem muito poderosa, sim. As mãos de Deus moldando a terra. E essa percepção da criação, essa grandiosidade toda, parece que leva a um outro lugar, né? O tom dá uma mudada. Leva, assim, do júbilo, da celebração mais externa, a gente vai para uma adoração mais interna, mais reverente. O convite muda. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ah, interessante essa mudança. Não é mais só cantar alto, é se prostrar, ajoelhar. Isso é reconhecer a relação que o próprio Salmo descreve logo em seguida. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Essa imagem do pastor traz uma ideia de cuidado, de proximidade, né? Depois de mostrar toda a grandeza cósmica. Exatamente. Ele é o criador imenso, mas também o pastor que cuida de perto. É um contraste bem bonito. E é justamente aí, depois de estabelecer essa relação de cuidado e pertencimento, que vem a virada mais séria do salmo, né? Pois é. Vem a advertência, e com um senso de urgência muito forte. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Não endureçais o coração. É um aviso bem direto. E para não ficar só na teoria, ele puxa exemplos da história, né? Meriabre e Massá, lá no deserto. Sim, onde os antepassados, como diz o texto, tentaram a Deus. É interessante que essa tentação aconteceu mesmo depois deles terem visto as obras de Deus, né? Não foi por falta de prova, digamos assim. Verdade. Viram o poder, viram o cuidado, mas mesmo assim endureceram o coração, questionaram, né, se Deus estava com eles ou não, pediram água de um jeito desafiador. Exatamente. Foi um teste à própria relação que o Salmo acabou de descrever como sendo de pastor e ovelha. E o Salmo continua, dando a perspectiva de Deus sobre aquele momento. Fala de 40 anos de desgosto com aquela geração. 40 anos é muito tempo. Sim, e descreve o povo como tendo um coração desviado, que não conheceu os meus caminhos. O coração endurecido leva para fora do caminho de Deus. E a consequência disso é bem pesada. Pesadíssima, apresentada como um juramento divino. Não entrarão no meu descanso. Esse descanso, o que exatamente seria isso? A Terra Prometida, talvez? Mas parece ter um peso maior, não? Com certeza, aponta para a Terra Prometida no contexto histórico, sim, mas carrega essa ideia de paz, de segurança, de comunhão profunda com Deus, que vai além do lugar físico. Entendi. Então, a exclusão desse descanso é o ponto alto do aviso. É o clímax da advertência. Olha que interessante a estrutura. Começa no louvor super alegre pela criação e realeza, Uhum, passa para a adoração mais íntima baseada na relação de cuidado, certo. e termina com esse aviso solene contra a teimosia e a dureza de coração, usando um exemplo histórico bem forte. Nossa, é um fluxo muito marcante mesmo, da exaltação à advertência séria sobre a obediência. Fica claro que adorar e obedecer andam juntos aqui. Exatamente. A alegria do começo e a reverência do meio só fazem sentido se levarem a um coração atento à voz de Deus hoje. Ignorar essa voz é repetir o erro de Massá e Meribá. Ou seja, a própria grandeza de Deus como Criador e o cuidado dele como pastor são os motivos para a gente levar a sério o ouvir a voz dele, né? Perfeito. É a lógica do Salmo. Quem tem tanto poder e tanto cuidado merece ser ouvido atentamente. A desobediência não é só quebrar uma regra, é desprezar essa relação. Então, o Salmo 95 nos deixa com essa tensão, né? Um convite vibrante à adoração, mas também um lembrete constante. Mantenha um coração aberto, sensível à voz de Deus. Exatamente essa a mensagem. É um texto que celebra e adverte com a mesma intensidade. E fica a reflexão, né? O que significa para nós hoje ouvir a voz dele?
E o que seria, de verdade, entrar no descanso de Deus que foi negado àquela geração? Vai além de um lugar, com certeza.